Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. E esta semana vamos falar sobre um tema que nos cabe a todas, a ginecologia. Vamos focar-nos numa ginecologia natural. E para isso temos connosco uma mulher que faz uma travessia lindíssima nesta jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, uma mulher que acompanha outras mulheres, psicóloga, guardiã de círculos, formada em ginecologia natural, que ao longo da sua vida se tem desenvolvido sempre numa proximidade muito grande com mulheres, nas mais variadas travessias. Ela é Isabel Borges. Olá, Isabel, bem-vinda. Olá, Vanessa. Muita gratidão pelo convite, por poder estar aqui nesta partilha de coração e de alma também. Vamos falar aqui de questões de serviço, mas possamos trazê-la com muita fluidez e com muita verdade. E muita gratidão por sentir que este tema também é realmente importante para as mulheres de uma forma geral, mas também para este teu chamado de trabalhar aqui e trazer estas mensagens às mulheres mais maduras e no caminho da anciã. As mulheres adultas, né, que eu costumo lhes chamar Uhum. assim, aquelas que já estão naquela fase de maior maturidade Uhum. para tomar as suas próprias decisões e que nem sempre é fácil, porque para tomar decisões, às vezes não é só escolher, é saber o que é que estamos a escolher, não é? E nesse aspecto, a ginecologia tem sido, a saúde da mulher, no fundo, tem sido um tema muito pouco falado, não é? E, e nós focamos-nos muito naquela que é a medicina contemporânea, que é Uhum. recente, na verdade, é muito recente na história, e esquecemos-nos de uma quantidade de saberes ancestrais, não é? Que já avós, bisavós hum, retinham e que nos remete aqui para a ginecologia natural, não é, Isabel? Então, o que é a ginecologia natural? Olha, começando um pouco pelo que tu falaste agora da medicina, né? O que nós podemos chamar talvez a medicina convencional, né? A medicina que nós todos conhecemos como a que atua mais na nossa sociedade hoje em dia. É importante deixar já claramente uma mensagem que a ginecologia natural não é opositora ou vai contra a medicina convencional. Aliás, é muito importante que as mulheres façam mesmo esse trabalho também, de perceberem o que se passa com o seu corpo, e ajuda muito depois a trabalhar com as mulheres que recorrem, que sentem o chamado de trabalhar com a ginecologia natural, que já tenham alguma informação, isto quando há uma procura para alguma questão já que está a acontecer com a mulher, com algum sintoma, algum diagnóstico, e que até é importante, porque a ginecologia natural não faz essa observação física, não Hum. é? Então é muito importante que haja todo esse acompanhamento de não descurar essa parte de fazer esses check-ups regulares, de as mulheres poderem ter esses diagnósticos, portanto ela não exclui. O que eu sinto é cada vez mais qualquer terapia, na verdade, ela pode ser integrativa e isso acontece com a ginecologia natural. Portanto, às vezes eu sinto que quando se fala em ginecologia natural ainda há muito tabu, ainda há Uhum. muito desconhecimento, claro, e através desse desconhecimento há muito julgamento também e muita crítica, porque se julga que efetivamente há uma explosão e não há. Elas podem ser parceiras, na verdade. Só que a ginecologia natural incide aqui numa abordagem à saúde feminina, exatamente como tu estavas a falar, como um resgate também de toda uma sabedoria ancestral que já existia antes desta medicina Uhum. convencional e que continua a evoluir também, não é? E felizmente, não é? Para muitas situações é importante que realmente essa evolução, mas também se cai muitas vezes naquela questão de acharmos, ou seja, ficarmos limitadas, em que só há aquela alternativa. A partir daquele diagnóstico, há aquela alternativa
do medicamento ou daquele tratamento e também exclui a parte emocional e parte psicológica da mulher, exclui as raízes, exclui a sua história, exclui os seus sentimentos, não é? Então a ginecologia natural vem trazer esta junção, em que podemos efetivamente olhar aqui para questões mesmo particulares de sintomas, por exemplo, portanto, chegam até mim mulheres que, que já têm algo, que às vezes começa por coisas que possam ser consideradas mais simples, simples entre aspas, porque isso pode advir de realmente muita dor, sofrimento e trazer momentos difíceis para a mulher, como dores menstruais, como cólicas, como desde diagnósticos até de cancro do útero, de endometriose, portanto, toda esta abrangência, não é? Portanto, é realmente muito importante podermos estar aqui a lidar com os dois lados, não é? E juntar aqui a parte da medicina. Eu gostaria muito, deixo aqui também uma partilha, que mais mulheres procurassem a ginecologia natural numa perspectiva preventiva, Hum, porque nós somos educados falando aqui culturalmente, a nível ocidental, para uma medicina e para uma procura até das medicinas alternativas quando realmente já está algo a acontecer de sim. impactante. E então a própria ginecologia natural pode ser algo que é extremamente preventivo e uma preparação para os vários ciclos da mulher e portanto, para as várias passagens dos seus ritmos. Não é porquê? Porque ela vai fazer uma abordagem da história da mulher. Normalmente a primeira consulta começa por aí, para nós fazermos uma passagem, uma viagem pela história da mulher, onde nós vamos compreender qual é a sua relação com o seu feminino, com o seu corpo, com os seus ciclos menstruais, onde vamos compreender alguns padrões que possam estar ali ancestrais das mulheres da vida daquela mulher em questão. hum, o que é que está no seu campo e o que é que está a sentir no presente. Portanto, é uma viagem. E essa viagem ajuda-nos muito a trabalhar também as possíveis causas daquilo que está a acontecer e ajudá-la nesse sentido. Portanto, a ginecologia natural não trabalha só os sintomas, não trabalha só as doenças, né? Vai tentar fazer aqui um percurso até às raízes para que isso possa ser trabalhado. Então, ela é muito integral, ela é uma jornada de autoconhecimento, na verdade. Daí eu estar a dizer que se fosse de uma forma mais preventiva, ou seja, quando há o chamado da mulher de eu quero cuidar mais de mim, ou eu quero resgatar o meu sagrado feminino, eu quero resgatar a minha conexão com a minha energia feminina, a ginecologia natural realmente é um grande apoio nisso, é uma jornada muito bonita e também que pede compromisso e Hum, porque não chega só a fazer a consulta, não chega só a compreender isto, em qualquer caminho da nossa vida é importante depois aqui este compromisso, o autocompromisso e de fazer esta jornada. E ela depois resgata toda uma sabedoria ancestral que existe com as plantas medicinais, com as várias práticas como as autorizações do útero, trabalha muito o conhecimento dos nossos ciclos menstruais, porque ao longo do tempo, antigamente, né, e falamos que antigamente a anciã trazia essas mensagens para as mais jovens, né? Elas reuniam-se nas tendas vermelhas, menstruavam uhum. juntas, passavam esses conhecimentos. Isso era uma preparação para todos depois, para toda a passagem que a mulher faz ao longo da sua vida. Isso também se foi perdendo e, portanto, nós fomos também vivendo esta nova época, que eu acho que agora já está a haver aqui mudanças, felizmente, não Hum, é? E estamos aqui a conversar, portanto, só isso, sobre estes sim, temas, sim. já isso já é maravilhoso, mas por toda a energia masculina que a mulher começou a adotar, e uma energia masculina maioritariamente das vezes muito desequilibrada também. Portanto, não é só dizer que a mulher agora tem uma energia masculina, ela é desequilibrada, porque ela é levada ao extremo, não é? E, Uhum. portanto, tudo isso nos afastou do nosso ciclo, dos nossos ciclos. Nós somos mulheres cíclicas, não é? Então, não conhecemos os nossos ciclos, não conhecemos o que é que sentimos no nosso ciclo, não percebemos muitas vezes o que se passa no nosso corpo.
a própria pílula e outros métodos contraceptivos que usamos, a carga hormonal afasta-nos disso e, portanto, o que faz é ir fazer toda esta viagem com a mulher para perceber como é que ela pode cada vez mais se conectar com ela e ajudá-la na cura, seja emocional e seja na cura física. E e eu até estava aqui a tomar nota, porque eu acho incrível toda a tua descrição, condiz perfeitamente com todos os teus saberes. Porque tu vais aliar não só o teu conhecimento de ginecologia natural com a tua componente em psicologia, não é? Portanto, logo aqui já consegues fazer esta ponte, a ajudar a sustentar as mulheres nesse autoconhecimento também através das suas próprias emoções, não é? O seu trabalho mais ao nível emocional e psicológico, e depois o sagrado feminino, não é? Sim, Porque também faz parte do teu percurso, não é? E tu falavas, há pouco da importância que é mantermos, obviamente, os check-ups regulares, as nossas visitas, ao médico, mas chocaste aqui um ponto essencial, que é, a medicina convencional está muito focada na doença. uhum, E mesmo esses check-ups que fazemos e que são essenciais e temos que os fazer, não visam propriamente a prevenção per si, não obstante, tu, obviamente, quanto mais cedo detectares algo, melhor, mas não há uma procura, pelo menos eu sinto enquanto mulher e pela experiência que eu tenho, que eu trago comigo, não existe um enfoque na prevenção, é mais se detectar algo, ok, vamos uhum, tratar, se não está tudo bem, vemo-nos para o ano. Não há aqui uma preocupação em trabalhar hábitos, por exemplo, coisas simples como a alimentação, o exatamente. descanso, não é? Terem atenção, determinadas fases da vida de uma mulher exigem outro tipo de cuidados, não é? E isto, coisas tão simples não são faladas, pelo menos na minha experiência pessoal. Sim, eu também sinto que não. Eu acho que cada vez mais também, e não quero generalizar, é importante termos isto em conta, que pode haver efetivamente aqui médicos, não é, da parte da ginecologia e da medicina convencional que efetivamente já tenham alguma abertura para trazer isto, não é? Porque sinto cada vez mais, até no trabalho que vou fazendo, que há muitas mulheres que vêm de uma componente profissional até científica, mas que agora já estão a abrir campo, não é? E já estão a abrir aqui toda uma nova consciência para juntar para poder viver harmoniosamente, seja com a sua espiritualidade, seja com terapia holística, sendo do campo científico. Às vezes é muito mais desafiante, não é? Hum, Mas não querendo dizer que não existam realmente alguns, e esperemos que cada vez mais, profissionais que tivessem isso em consideração. De uma forma geral, essa é a consciência que eu tenho igual à tua, partilho da mesma opinião. Portanto, é na base, e eu sinto que a medicina convencional, toda ela é um bocadinho nesta base, que uhum, realmente não olha aqui para uma perspectiva muito, muito preventiva. Por exemplo, falaste da alimentação. Eu não sou nutricionista, como é óbvio, mas durante a formação de ginecologia natural e quando nós fazemos um plano para uma mulher, cada plano é individual, ou seja, cada consulta é individual. É feita uma consulta onde fazemos a viagem, estava há pouco a falar, onde percebemos as questões essenciais e depois há várias recomendações no seu plano individual. Portanto, como é que ela pode fazer, seja a nível emocional, o trabalho que é importante ser feito, seja a nível físico. E eu, por exemplo, eu deixo sempre algumas questões também a nível de nutrição, que hum, fui adquirindo especificamente para esta questão do cuidado com a mulher e da ginecologia natural, e depois se sentir que há realmente aqui algo que deve ser aprofundado a nível nutricional, eu passo a uma colega que seja dessa área, por exemplo, né? E, e depois nós não percebemos como é que realmente a própria alimentação influencia os nossos ciclos. Por exemplo, uhum. influencia-nos em tudo, na verdade, mas aqui falando da Sim. componente, né, feminina, influencia até inclusive na menopausa, é importante aqui uma série de questões relativamente até à própria alimentação, que podem ajudar incrivelmente a aliviar imensos sintomas, onde pode ajudá-las, por exemplo, até na perspectiva preventiva, já a trabalharem o seu corpo para não terem esses sintomas, ou para Uhum, que eles venham de uma forma muito mais leve, se assim acontecer, não é? E, portanto, isso não acontece realmente na medicina convencional. E quando a ginecologia natural, eu trago esta visão, não é? Este sentido que poderia ser.
ela mais preventiva é também neste sentido e no sentido emocional. Porquê? Porque quando nós fazemos esta viagem, este trabalho às nossas raízes e vamos compreendendo aquilo que é a nossa ancestralidade, o que é que as nossas avós viveram, as nossas mães, identificamos padrões em nós, quando percebemos as experiências de vida que fomos tendo ao longo da nossa vida, por exemplo, se há aqui questões de abuso, se há aqui questões, por exemplo, de relacionamentos difíceis com os pais, se há aqui questões até de perdas gestacionais. Isto são tudo coisas que ficam no nosso campo, porque há este sentir que o nosso útero, por exemplo, não é? É este que é tão descurado, não é? Que nós não nos conectamos com ele, não somos ensinadas nesta cultura a conectarmos com ele, é este caldeirão, não é? Que acaba por acolher e por guardar todas as Hum, memórias lá de trás, não é? Da ancestralidade, mas de todas as nossas vivências e experiências, não é? E, portanto, se nós começarmos a trabalhar esta conexão com o nosso outro, se começarmos a perceber o que é que ele tem guardado destas memórias, desta, até de algumas questões mais tóxicas, que estão relações tóxicas, questões da própria sexualidade, e se eu começar a fazer este trabalho de reconhecimento, de ir lá, de trabalhar o meu trauma, de eu conseguir perceber imensas coisas da minha vida, eu estou a prevenir, né, até na visão da metafísica, não é, da saúde, eu estou a prevenir que todas estas questões emocionais mais tarde acabem por se manifestar em algo físico, não hum, é? Eu hum. acredito que as nossas questões físicas e doenças advêm e começam primeiramente no outro corpo do que no corpo físico. O corpo, eu sinto que ele é realmente magnífico, maravilhoso, é este templo e que ele é um portador de mensagens para nós. Quando ele se manifesta com algum sintoma, ele está-nos a enviar uma mensagem. E nós somos peritas das mulheres a ignorar estas mensagens. Porque Tal e qual. nós somos capazes de estar doentes, somos capazes de estar a ter uma dor imensa e, portanto, bora lá ativar a energia masculina, fingir que nada está a acontecer, tomar uma medicação, porque eu não posso falhar perante o mundo e perante os outros, não é? E Hum. vamos descurando, e isto vai-se agravando, e não escutamos as mensagens do universo, não escutamos as mensagens do nosso corpo, daquilo que nos vai acontecendo. Então, se nós trabalhássemos o nosso feminino, esta questão toda primeiro, não é? Eu acredito que era muito, muito preventivo ao longo da jornada até à menopausa e depois, né? Sabes, às vezes até se brinca com isso, que é nós já brincamos, sociedade em geral, né? Ai, os homens quando estão doentes estão para a mulher não, a mulher é forte, a mulher consegue. A que custo, não é? A que custo? E e em relação a essa ligação corpo, mente, útero, eu lembro-me como se fosse hoje. Tive um professor meu na faculdade, eu já não me recordo que cadeira era, mas era já não me recordo o que era. Que era o professor Mota Cardoso. E ele, fala a certa altura de um caso que ele teve, em psiquiatria, de uma mulher que, hum, menstruava todos os dias a partir das 5h30 e aos fins de semana. Corre médicos, ninguém sabia o que era, porque fisicamente estava tudo bem, não havia explicação para isso, vai de psiquiatria. O psiquiatra acabou por perceber, em psicoterapia, também fazia psicoterapia, Uhum, que ela menstruava essa hora porque ela não queria ter relações sexuais com o marido, que era a hora mais ou menos a que o marido chegava à casa. uhum. E então ela conseguia, de forma absolutamente inconsciente, Inconsciente, claro. ter hemorragias, vá, né? O diagnóstico era menstruar, fora, né? Mas tinha hemorragias, precisamente para evitar ter relações sexuais com o marido. Portanto, o peso que a parte psicológica e emocional tem no nosso corpo. Eu nunca mais me esqueci disto. Ficou-me completamente cravado como é que é possível nós mulheres termos esse poder sobre o nosso corpo, não é? Sim. E, na verdade eu sinto que é
os homens também têm, né, de uma outra forma, não com estas questões, né, tão específicas da mulher, não é? E também tão mágicas, mas o homem também tem isto, não é? Portanto, também precisa de ouvir se algum homem tiver a ouvir, ou para as mulheres tomarem atenção também em honrarem também o masculino e também perceberem que isto acontece também com os homens, em que todas estas questões em que tu trouxeste os pesos, as pressões, aquilo que não é falado, aquilo que não é visto, aquilo que é guardado, não é? Causa tanta dor, isso acaba, de alguma forma, eu acredito que isso vai se manifestar sempre no corpo físico. Seja com cansaço extremo, seja com burnout, depois em que as pessoas perdem vitalidade, energia vital, entram em anemias quando estão super tristes e deprimidas, ah, questões cardíacas, cancros, né? As mulheres têm muito a questão do cancro da mama que está muito relacionada com a energia do dar e do receber, com a nutrição, né? Perfeito. Metafisicamente é muito esta questão também, desta doação e desta nutrição. E, portanto, realmente, depois, inconscientemente, é que nós não podemos esquecer que nós somos um todo, né? E que muitas vezes nós estamos a viver na mente, achamos que não impacta o emocional, depois achamos que o corpo é este veículo por si só, e o tempo, se eu olhar para o meu corpo como algo que é tão sagrado, não é? Eu vou ter que Hum. ter aqui um autocuidado integral, não é? Portanto, não dá para estar só focado no meu emocional, não cuidar do meu corpo, não dá para estar só focado na espiritualidade, não cuidar do resto. Quer dizer, dar dá, mas isso tem impacto, né? Na verdade é Mas uma tem escolha, mas dá. consequências. Tem consequências, eu sinto cada vez mais isso, tem realmente muitas consequências, e esse exemplo que tu deste é incrível e é super impactante, como é que a mensagem, não é, de algo que está a ser possivelmente um trauma e que está a ser um peso gigante para aquela mulher, não está a conseguir resolver essa questão dentro do casamento e com a sua própria sexualidade, como é que o corpo se manifesta como se tendo ativado um mecanismo de proteção, de Uhum. resiliência perante aquilo. Mas é saudável? Não é, claramente, né? Claro que não é Uhum. saudável, não deveria ser por aqui o caminho, de termos que formar coraças ou estas estratégias mesmo no inconsciente para conseguir sobreviver, e temos de sair um bocado desta questão, deste paradigma da sobrevivência, não é? Eu acredito que todos nós aqui viemos para viver esta escola da vida, não é? Com desafios, claro, mas Uhum. que é para viver, não é para estar neste modo constante de sobrevivência, não é? Sim, sempre, não é? E cada vez mais o que eu sinto, que acredito que sintamos todos, as coisas tão aceleradas, o ritmo tão exigente, e torna-se extremamente difícil parar se não tivermos ajuda, não é? Se não tivermos ajuda de alguém, que nos sustente, eu acho que ainda é mais difícil parar, refletir, tirar tempo só para isso. Às vezes é só isso, é só parar. É um grande desafio. É muito Isso é um grande difícil. desafio do feminino. É muito curioso estar a falar. Este fim de semana estive em retiro, tive para aceitar um retiro, e houve bastantes partilhas sobre isso, né? E um dos tópicos que eu tinha sentido para trazer, que eu acho que se calhar já passaram por aqui em algumas conversas que tiveste com outras mulheres, que é a arte de não fazer nada. E o que é o nada? O nada é considerado que é um vazio, é considerado uma inutilidade pelas mulheres, é considerado um fracasso. Eu estou a falhar porque eu deveria estar a fazer alguma coisa. E esse não parar, esse não respeitar os sinais do corpo, do nosso cansaço emocional, o não trazer isso como uma prática de autocuidado é devastadora. É Uhum. devastadora, né? E nós ainda temos esta dificuldade de aceitar isto. E eu sinto que ao falarmos sobre isto, nós já estamos a começar a quebrar padrões que já vêm ancestrais, não é? Porque quando nós olhamos para a vida das nossas mães, das nossas avós, e depois geograficamente e culturalmente tem impacto, porque se percebermos que muitas mulheres passaram por muito tempo sozinhas, em que os homens tinham que ir ou para a guerra, ou ultramar, viajar, onde iam para o mar, para a pesca, onde eh, houve muito afastamento masculino,
que Uhum. muitas vezes é mal interpretado e que muitas vezes vem como o inimigo ou o mal da fita, e isto fica enraizado também nesta, nesta relação entre o feminino e o masculino. E depois, como é que nós vivemos estas duas energias em nós e na nossa vida? E estas mulheres tiveram que viver muito sozinhas e tinham que fazer tudo. E o fazer tudo ocupa todo um tempo, porque havia imensas Uhum. preocupações mentais, de sustentação, de cuidar dos filhos, de fazer a comida, de trabalhar, de estar no campo de sol a sol, e portanto vem a guerreira, né? Vem a lutadora. E se nós repararmos, dizer, é a minha avó, ou eu soube, ou eu conheci a minha bisavó, trabalhou a vida toda, ai, que mulher incrível. Sim, sem dúvida que mulher incrível. Vamos honrar toda essa força desta mulher que conseguiu viver isto e criar filhos, e ainda por cima vínhamos de gerações onde haviam às vezes 8, 7, 10 filhos, a cargo de uma Uhum. mulher. Ah, Só que nós vivemos tempos diferentes e nós às vezes esquecemos de compreender isto, que as gerações foram mudando e que estamos a viver tempos diferentes e que nós não precisamos de manter o arquétipo aqui, que eu sinto que acaba por nos prejudicar imenso, que é o arquétipo da guerreira ferida, que é a guerreira, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar tudo. E isto traz uma coisa que eu sinto que é fundamental nós falarmos, que é a dificuldade de pedir ajuda. E tu falaste desta questão da ajuda. Muitas vezes nós não, ah, as mulheres queixam-se que não têm ajuda, mas também não dão espaço para ajuda e não pedem Aham. ajuda, Aham. né? E, portanto, tem uma expectativa, muitas vezes até com os próprios companheiros ou com a família, que vejam que eu estou aflita porque estou já neste registro, já não estou a aguentar mais tanta pressão e que tenham essa iniciativa de ajudar. Mas a mulher também é muitas vezes a primeira a dizer assim: Olha, não gosto da forma como tu fazes, eu vou fazer eu porque tu não sabes fazer bem. E isto não é dar espaço ao outro para Não. mostrar a sua diferença e acolher que nós podemos fazer as coisas de maneira diferente e receitar essa ajuda e poder ficar só ali uma hora a descansar no sofá, nem que seja como as pessoas vegetar, e o quanto isso de repente nos nutre e nos dá uma energia vital completamente diferente, organiza a nossa mente, dá-nos saúde e dá espaço ao outro para entrar e pedirmos ajuda. É das coisas mais desafiantes que eu sinto que está a ser curada nestes tempos. É Uhum. difícil, a mulher tem muita dificuldade em pedir ajuda. Sim, sim, eu noto isso. Eu noto isso e eu própria falo por mim também, nessa dificuldade. Às vezes é tão simples como estar, como já me aconteceu, com colegas, e eu vou com um saco que é um bocado mais pesado e tenho um colega que se oferece para levar o saco. Não, não, deixa estar, eu Deixa estar. deixa estar. E já levei com a resposta: "Pois, pois, és uma mulher muito independente e forte e não precisas" e Isso. quando me dizem isto, eu: "Não, não, não é isso", e começo a questionar, né, "Não, pronto, ok, não, tens razão, ok, podes então levar", mas é aquela, é É esse tão inato. não é? Esse arquétipo que nós dizemos: "Não, não, eu tenho que conseguir, ajuda para quê? Não, eu sou forte e independente e não preciso nada disso". E quando, não é, alguém te espelha o que tu estás na verdade a dizer, hum, não é, Mas podes isso é bom, não, quando tu de repente percebes podes ou e não perceber, não é? E eu por isso acaso percebi, eu: exato, trazes essa sensibilidade, não é? E conseguiste acolher o que o outro te disse de uma forma que, em vez de ser reativa, "Uhum, percebeste, não é? Isso é maravilhoso ter essa visão e esse acolhimento e essa abertura para receber do outro e questionar, ok, o que é que ele me está a dizer que é para mim, que é importante para mim, não é? O que eu sinto é que muitas vezes esse tipo de exemplo que tu deste que acontece contigo, muitas vezes ainda faz com que a mulher fique mais reativa e que assim eu consigo realmente fazer tudo e fazer esse afastamento da ajuda do outro. A questão é porquê? Porque é que se eu posso partilhar, se eu posso aceitar ajuda, porque é que eu me submeto constantemente a um sacrifício, a uma uhum, dor, a um peso, não é? E nós ainda estamos muito nesse lugar, não é? E esta arte de não fazer nada deveria ser algo sagrado, que é o tal que eu estava a dizer, que o nada é tudo, porque se eu estiver tão drenada, e depois temos esta questão, né? As mulheres são muito prontas para ajudar os outros em tudo. Ou seja, provavelmente
se o teu colega fosse cheio de sacos, tu eras a primeira a dizer, dá cá que eu levo dois ou três. Uhum, uhum. E nós estamos sempre disponíveis para ajudar, para sermos as cuidadoras e esquecemos que como é que nós vamos dar o nosso potencial máximo se nós estivermos esvaziadas? Hum, Né? Nós devíamos transbordar para poder dar o nosso potencial máximo e ajudar de uma forma saudável, com energia máxima, com presença, né? E muitas vezes não, nós retiramos tudo de nós para poder dar aos outros. Isto é um desequilíbrio gigante. É um desequilíbrio muito grande que vai ter um impacto sempre na nossa saúde de alguma forma, né? E a nível emocional, estamos aqui a manter padrões, obviamente, que já não fazem sentido, né? Cada vez mais até esta questão do feminino e do masculino. Eu ainda sinto que há muita, sabes, muita raiva acumulada de parte a parte, começou a haver muita competição, não é? Não, nós realmente, se existe isto, se eu espelho isto nas minhas relações, também quer dizer que a minha energia feminina e masculina internamente, de alguma forma, alguma guerra também deve existir aqui dentro, não é? Eu uhum, também não as estou a acolher, não é? Então, deixarmos um bocadinho esta questão de que os homens isto, as mulheres aquilo, e as mulheres muitas vezes autoelogiam-se, elogiam as outras exatamente da forma como estavas a dizer. Eu sou forte, eu sou independente. Nós somos todos interdependentes, não é? Mas este, uhum, este sentido da independência é eu colocar-me num lugar de sozinha, de força que eu tenho que ir buscar, não é? Sem a outra parte do feminino que também acolhe, que também recebe carinho, que também é amada, que também é vista, não é? E então andamos muito aqui nestas energias muito fortes de, de tenho que me aguentar sempre a tudo, não é? E eu acho que isso já chega mesmo. hum. É tão importante o que tu estás a dizer. É mesmo, e eu acredito mesmo que tudo isso acaba por, gerar algumas feridas ou algumas cicatrizes, de forma metafórica no nosso corpo, né? Que depois mais tarde, como tu estavas a dizer e muito bem, se vão refletir e muitas vezes também na sua saúde reprodutora, não é? Sim. E agora aqui já fazendo a passagem, pegando aqui nesta parte Uhum. emocional também, já fazendo a passagem aqui para a mulher mais anciã, hum, eu não me canso de dizer isto, né? Tu falaste logo no início, este meu chamado, e se eu tiver que o repetir em todos os episódios, eu vou repetir, mas eu acho que é muito importante trazer sempre isto, que é eu tenho 43 anos e eu já estou na menopausa, portanto, eu tive uma menopausa precoce, iniciei a perimenopausa aos 35, sem saber que estava a iniciar, né, aos Uhum. 35. Não fazia mais pálida ideia, como 90% das mulheres não sabem que estão a entrar na perimenopausa, Exatamente. não estão informadas, não sabem. E quando eu me comecei a informar e quando eu finalmente levo o diagnóstico per si, aí entre os 38 e 39, me é dito: "Ok, estás a adentrar a menopausa, estás aqui já a entrar na perimenopausa", é que eu olho para trás e junto as peças, e senti-me muito magoada, não Uhum. pela precocidade da coisa em si, porque felizmente já tinha os meus filhos, já estava ok, é claro que é sempre um choque, mas senti-me muito desiludida com a sociedade no geral. Pela desinformação, pela falta de informação, e foi a partir daí que começou aqui a nascer esta minha necessidade de trazer isto ao mundo, percebes? E começo a juntar as peças e digo: "Ok, então eu vou ter que fazer alguma coisa com isto", porque é gritante e agora já começa a haver pontualmente, já se começa a falar, mas é gritante a falta de informação para a mulher, é gritante, é urgente para mim falar sobre isto, hum, e trazer conhecimento, informação, alternativas. Hum, eu própria aprendi sozinha, e depois, obviamente, eu sou extremamente curiosa e vou sempre pesquisar. Eu aprendi sozinha que os fogachos na menopausa, eles não surgem do nada.
do género, Uhum. estás muito bem e de repente dá-te, do nada, surge um calor. Não, eu percebi sozinha comigo que sempre que havia um gatilho emocional muito ligeiro, pumba, vinha um fogacho. E eu comecei, isto começou a ser padrão. Às vezes era só alguém dizer uma coisa muito mas eu comecei a associar, e ainda para mais eu sou muito disto, de padrões, eu comecei a associar, espera aí, eu senti assim às vezes era assim só uma picadinha de alfinete, sabes? Vum, e vem um fogacho. Ou eu lembrava-me de alguma coisa e vinha um fogacho. Eu pensei, não, os fogachos acontecem sempre depois de um gatilho emocional comigo. E fui imediatamente em procurar informação, pesquisar, Ok. e de facto sim, não é? Então, tudo isto que estás a falar da parte emocional e de como as emoções influenciam, toda esta parte emocional e o trabalho das emoções na sintomatologia, na doença, tem efetivamente, né? Eu sou o meu laboratório, eu tenho sido o meu Exatamente. laboratório e, e queria começar por aqui, não é? De que forma é que na menopausa estes sintomas são gatilhos, ou melhor, estas emoções são gatilhos para alguns sintomas? Sim, sem dúvida, né? E tu trouxeste algo aí muito importante, que é que esse impacto que tem o reconhecimento que é algo que está a acontecer, mas antes disso já estava a acontecer e tu não sabias o que é que estava a acontecer, não é? E nesta parte, só aqui acrescentar que a ginecologia natural pode ajudar, no sentido em que quando tu começas a conhecer o teu corpo, os teus ciclos menstruais, a regularidade da tua menstruação, o que é que tu sentes a cada ciclo, quando começa a haver alguma alteração que pode advir de algo emocional, de outra questão física ou de uma preparação da perimenopausa, a preparação para a menopausa, já é uma informação. Daí tal importância estávamos a falar deste autoconhecimento enquanto mulher, porque isso ajuda-nos na altura a não Uhum, entrar num choque maior quando temos um diagnóstico. Porquê? Porque eu vou reconhecendo no meu corpo que já estão a haver sinais de algo importante que está a acontecer. Depois, a nível de menopausa, nós sabemos que há questões hormonais, não é? Que há aqui uma adaptação ao corpo, há uma finalização. É que é difícil. Eu sinto que há uma parte emocional sempre que está ligada a esta transição. Porquê? Porque aqui nós entramos num ciclo diferente. É uma nova morte e um novo renascimento. Porquê? Porque a mulher entra num arquétipo diferente. A vida dela muda internamente também, não é? E, portanto, obviamente que vai haver uma série de emoções que vão passar uma fase de transição, um caminho para haver uma adaptação a essa transição. Portanto, o próprio corpo se está a mudar. É como lá está. a- a- Quando nós menstruamos as primeiras vezes, o corpo também tem aquele momento de se adaptar. Quando há a questão da gravidez, também há aqui uma questão hormonal que obviamente acontece, porque o corpo é esta máquina que também traz toda essa mudança, não é? Para depois poder estabilizar, assim é o que queremos, não é? uhum, Mas é um marco e também é importante, não é, acolhermos que esses sintomas possam acontecer para a própria mulher também perceber emocionalmente que há esta transição. Porquê? Porque se realmente talvez não acontecesse nada até físico, não é? E que fosse só há, claro, a perda há uma paragem, né? Uma finalização do ciclo menstrual. Mas os próprios sintomas são recalibrações e são mensagens do corpo que algo também está a acontecer. A questão é o impacto, a intensidade de cada sintoma. Porque há mulheres que vivem sintomas, outras que vivem muitos poucos sintomas, não é? uhum. Depende muito, lá está. E eu acredito sempre que tem muito impacto a questão emocional. Até a própria reação à notícia. Ou seja, se eu acolher, se eu souber que, se eu tiver trabalhado em mim, a trabalhar em mim, que tal como a natureza, nós somos cíclicas e que vai chegar a uma altura da nossa vida, não é? Porque aqui na Terra é assim que estamos a viver, não é? Em que vai chegar a uma altura da nossa vida em que o nosso corpo vai mudar, em que nós vamos deixar de ter a menstruação, a nossa lua, e que vamos entrar num registro, num arquétipo de uma sábia, né? No xamanismo traz muita questão da coruja sábia, entra nesse Hum, arquétipo, não é? Que traz cada vez mais um caminho para dentro, em que já não precisa de provar nada a ninguém, já está a integrar
o seu percurso até aqui, é transformá-lo numa sabedoria interna e acolhe isso com amor, é diferente do impacto que obviamente vai ter depois, a nível de sintoma, não é? Daí que este acompanhamento emocional, terapêutico, com a ginecologia natural e outras terapias, nestes processos iniciáticos da nossa vida, que vamos tendo vários, nestes ritos de passagem, são muito importantes, porque, imagina, o teu exemplo que trouxeste é maravilhoso, porque tu percebeste que sempre que havia algo emocional, ativava algo físico. Uhum. Então, o que é que eu posso trabalhar? Posso trabalhar em mim estas questões emocionais. Primeiro, eu posso me perguntar qual é o padrão que aconteceu, que me disputa mais ansiedade, por exemplo. Então eu vou Uhum. olhar primeiro para aquilo que me está a disputar a ansiedade. Que ferramentas é que eu tenho e que eu posso adquirir para ir, por exemplo, e a ginecologia natural trabalha muito com chá, por exemplo, com as plantas medicinais e com a sua medicina, com a sua energia. Então, por exemplo, o que é que eu posso fazer diariamente? Eu posso fazer este chá que me ajuda, por exemplo, a tranquilizar, a acalmar e fazer aqui um pequeno ritual de autocuidado em que eu me nutro, eu me cuido, eu me acalmo e olho para estas questões e isso vai acalmar a nível emocional, não é? Depois, quando vem, eu posso, se continuar a acontecer, por exemplo, e os calorões que acontecem, eu posso, por exemplo, minha alimentação para ajudar, como posso, por exemplo, trabalhar com o chá, por exemplo, a sálvia, com a planta da sálvia, que é maravilhosa nesse tipo de sintomas. Ou seja, de repente, eu já estou aqui a fazer um trabalho integral. Porquê? Porque eu estou a Uhum. trabalhar os sintomas que me ajudam a serenar, mas para eu poder ter sustentação, para eu trabalhar a questão emocional. Hum. Sim. Isso é Não sei tão se importante. ajudou assim a perceber a Muito, minha muito, perspectiva, sim. muito, porque traz sempre aqui uma perspectiva não só muito integrativa, como muito holística, não é? Do ser humano. Sim. Tu trazes aqui uma perspectiva de que tudo está interligado, que efetivamente está, hum, mas que, regra geral, é visto como só meramente um processo físico e hormonal, ponto, não é? A Sim, perspectiva. sim. E falando dos chás, uma coisa que me está a surgir agora, eu tenho uma amiga minha que não acredita nada na- nos potenciais benefícios, acredita nos chás e ok, o chá está ok, mas por exemplo, uma vaporização do útero, pá, não, não acredito nada, um banho de assento, não, pá, desculpa-me essas chachadas, que é o nome que ela... Não, não, desculpa lá, mas essas chachadas, pá, isso para mim causa-me assim muita confusão. Então acho que era importante também, e acredito como ela, também haja pessoas que tenham assim alguma resistência ou que não compreendam muito bem o que é, porque, mas o que é isso? Trazer aqui à luz, né, o que é, porque é que atua ou como é que atua, né, o seu impacto, os seus efeitos, por exemplo. Aqui vamos juntar também várias questões integrais sobre, por exemplo, uma vaporização ou um banho de assento. E se nós nos relembrarmos, olharmos aqui para trás para a nossa ancestralidade, avós, bisavós e mais antigas, a medicina convencional não estava evoluída e, portanto, o que é que acontecia? Havia um conhecimento incrível, maravilhoso sobre as plantas medicinais que ajudava a resolver imensas questões. E não só as mulheres, os homens também eram muito sábios nestas questões. Eram E que chamados era, botânicos também, havia muitos sim, sim, botânicos, que eram homens sim. geralmente. E depois o conhecimento passava de geração em geração, não é? Porque apanhavam no campo, não é? E até se diz uma coisa curiosa sobre a planta, é que muitas vezes as plantas que já estão ao pé de nós, na nossa terra ou junto à nossa casa, que são aquelas que nós precisamos para nós. É muito bonita essa relação. Então, eles já sabiam que poderiam usar, e que nós sabemos que o eucalipto, vou dar aqui um paralelismo. Por exemplo, antigamente fazia-se muito mais as vaporizações quando haviam questões respiratórias, né? Uhum. Questões aqui de nariz entupido, entre outras questões, congestionamento respiratório. O que é que se fazia muito? Ia-se buscar folhas de eucalipto, por exemplo, não é? Uhum. E a hortelã também ajuda um pouco nisso, e fazia-se a vaporização, E eu né? ainda faço. E aos meus Exato. filhos. E funciona ou não E funciona? funciona? Então, não, que não funciona. Se Então, o que é que funciona. atua aqui? A tua intenção, juntamente com aqui temos vários, vamos ver uma perspectiva alquímica.
Então tu estás a juntar a minha intenção, que é algo que é bastante poderoso, e começa-se a comprovar mais cientificamente que este movimento, a energia que nós depositamos naquilo que nós queremos que aconteça, não é? E quando é assentido que é de coração a força energética que tem, a minha intenção é ajudar o meu filho que está com esta questão. E tu vais preparar a vaporização e vais usar o vapor depois de aqueceres a água, vais usar o vapor, né, que leva depois a medicina da planta. E a Uhum. planta, e isso é algo que eu acredito, e a planta tem a sua medicina, tem o seu componente físico, que é estudada, porque cientificamente podemos ir ver o estudo das plantas, portanto, Uhum. cada planta tem lá os seus componentes, que, felizmente já há imensa informação sobre isso, que atuam em várias questões, por exemplo, de alguns órgãos do nosso corpo, especificamente em algumas questões. Por exemplo, o eucalipto tem a sua própria medicina e depois tem a sua energia. Eu também sou praticante de xamanismo e nós acreditamos e sentimos que cada planta tem espírito, tem a sua magia, tem a sua Uhum. energia, né? E quando tu estás a fazer uma preparação, seja de uma vaporização desse género, né, para as questões navais ou para o útero, é esta alquimia que acontece. Então tu vais procurar a planta que vá atuar naquilo que está a ser necessário para aquela mulher, ela cria aquele momento, aquele espaço para ela, portanto ela está a autocuidar-se, só aí já estás a abrir um campo muito importante, porque está a olhar para o seu corpo, para a intenção daquilo que vai fazer, não é? Vai estar a cuidar de si, vai fazer a preparação em presença, vai colocar a sua intenção e depois o que está a ativar é toda a questão medicinal de cada planta. E a parte da vaporização é a forma que tem também de levar esse transporte para o útero da mulher. E eu respeito toda a gente e respeito que quem não acredita, não é? Efetivamente, mas acontece muito, por exemplo, com banhos de assentos com algumas questões, porque assim, nem todas as mulheres podem fazer vaporizações do útero, é importante saber isto. Portanto, cuidado quando vão ao Google e querem fazer começar a iniciar estes processos, porque há várias questões que não são recomendadas as mulheres fazerem vaporização do útero. Uma gravidez, um uso de um DIU, se tiverem feridas vaginais, fissuras, porquê? Porque isso ainda pode, candidíase, a Uhum. vaporização é com Uhum. água quente e, portanto, o que vai fazer é vai piorar a situação. Portanto, há várias questões que é importante perceber para cada mulher o que é de fazer. O banho de assento, muitas vezes é feito também com água depois fria, não é? Ajuda em aliviar imensos sintomas de muita coisa, não é? Já é um banho de assento em que passa toda a infusão das plantas, deixamos arrefecer e depois podemos nos colocar no banho de assento, exatamente com a mesma intenção, com essa ativação das plantas e com a nossa intenção. E a vaporização ajuda em sintomas físicos, ajuda em limpezas energéticas. Nós estávamos a falar há pouco do útero ser este guardião de memórias Uhum. e, portanto, ajuda muito a trabalhar aqui traumas e essas questões. A mulher, juntando uma prática meditativa enquanto está a fazer esse trabalho, há coisas incríveis que acontecem, porque têm insights, porque acabam por ter Uhum. catarses, porque acedem à memória, portanto já estão a fazer o trabalho de libertação. Muitas mulheres têm sonhos nos dias a seguir, porque conseguem começar a ter mais mensagens e a compreender mais o que é que estava ali, que precisa ser visto, não é? E portanto é um trabalho que realmente é muito bonito, mas é importante também acreditar que, né, que estou a Como fazer em algo tudo. benéfico, né, para mim, não é? Como em tudo, claro. Sim, eu acho que até na medicina convencional, né, se eu tiver a tomar uma coisa e não acreditar, por isso é que existe o efeito placebo também, não é? Que é o Exatamente, efeito que existe. Se eu não estiver a acreditar na medicina que estou a tomar, eu já psicologicamente já estou a criar aqui resistências claro. e E vou. só acrescentar, desculpa interromper, que é muito importante sobre esta questão que estávamos a falar de ancestralidade, usar as questões das plantas, para que os medicamentos começaram a ser feitos através da natureza. E nós esquecemos-nos disto. Nós vemos um Hum, comprimidozinho, não é? Com aquele formato, com aquela consistência, nós não estamos a ver natureza ali. Nós não estamos a ver os componentes que estão naquele medicamento, não é? Inclusive,
há uma tentativa grande, né, constante de até a Amazónia, que é todo este santuário que reserva tanta planta, né, que, que seja cada vez mais estudadas os benefícios e perceber os benefícios daquelas plantas, por exemplo, que estão lá, numa perspectiva de trabalhar a nível da medicina convencional. Portanto, a medicina convencional tem muito por base, início da sua história, o uso das plantas medicinais. E, portanto, às vezes nós achamos, pronto, nós são aquelas senhoras ou senhores dos chazinhos e dos homeopáticos e tudo isso, mas Uhum. não está tão afastado assim. É verdade, é verdade. E eu comentava também noutro episódio, eu comentava precisamente isso, que é quando eu descobri que havia várias farmacêuticas no passado, agora por acaso não sei como é que está, mas no passado a financiar expedições de antropologia, precisamente para que os antropólogos trouxessem esse saber. Portanto, os antropólogos iam financiados fazer estudos de antropologia, mas traziam-lhes todo esse saber do uso das plantas para depois serem sintetizadas em laboratório com os mesmos efeitos, as mesmas propriedades, etc. Quando eu soube disso, né, fiquei uau, realmente, não é? Realmente, é incrível. E na menopausa, tu há pouco falavas dos ritos de passagem, não é? Desta mulher anciã. hum, Como é que a ginecologia natural e o xamanismo, também falaste nisso, não é? Não sei se podes falar um bocadinho disto, não é? Como é que a ginecologia natural vê Sim. esta sustentação durante esta fase? É assim, os ritos de passagem foi algo que também se foi perdendo, não é? Porque e às vezes aquilo que poderia ser um rito de passagem, que poderia nos ajudar em tantas fases da nossa vida, torna-se um momento traumático. Isto foi algo que se foi perdendo também das nossas ancestralidades, das tribos que nos trazem recordar desta importância destes ritos de Hum, passagem. Eles acontecem internamente e na nossa vida, mas nós não os vimos como um processo iniciático, como uma transição da nossa vida e o honramos e celebramos. Nós não os vimos e não os vivemos como sagrados, não é? Portanto, uhum, a própria primeira menstruação é um rito de passagem, a primeira relação sexual pode ser um rito de passagem, a gravidez, a chegada de um filho, e a menopausa a mesma coisa. Portanto, a entrada aqui na menopausa, nesta fase da nossa vida, ela pode ser vivida como um rito de passagem que pode ser sagrado e pode ser honrado. Naquela perspectiva que estava a partilhar há pouco, de hum, acolhermos de uma forma amorosa, como algo que chegou à minha vida, não é? E que eu posso acolher em mim e não entrar aquilo que acontece muito na sociedade onde vivemos, que é de ver como inferioridade, porque ainda há muitas mulheres que sentem inferioridade, a perda da infertilidade, como eu agora sou inútil, eu agora uhum, sou uma mulher que vou deixar de ser bonita, que vou começar a envelhecer, e estas são todas crenças limitantes que nos retiram desta sacralidade daquilo que está a acontecer connosco, desta mudança que é tão bonita que acontece. Só que nós estamos muito distantes de o hum, ver dessa forma. Porquê? Porque a vida toda também tivemos distantes de todos os outros ritos e todos esses acolhimentos. Então, quando chega a esta fase, realmente também é muito impactante, não é? Então, este rito de passagem ajuda-nos, e a ginecologia natural, o xamanismo traz muito essa visão, porque vai buscar este conhecimento ancestral de honrarmos todas as fases da nossa vida, né? E ela vai trazer-nos exatamente este trabalho de não entrarmos neste registro de vergonha, de culpabilização, de anularmos esta parte de nós e da nossa vida e ficarmos muitas vezes até depressivos com o que está a acontecer. Então vai trazer a honra deste processo e vai ajudar a compreender o que é que ele tem de maravilhoso. E portanto a mulher deixa de estar mais para fora, muitas vezes, consegue compreender ajuda a compreender que nós somos cíclicas até àquela fase, ou seja, nós num período menstrual, portanto numa fase menstrual, um mês, vamos considerar assim, nós vivemos os arquétipos todos. Quando uhum, estudamos a nossa menstruação, quando nos ligamos com esta conexão com os nossos ciclos, nós vivemos ao longo da nossa vida, até aquele momento, os ciclos todos.
vamos reconhecendo os ciclos todos. E quando a mulher chega a esta fase, ela já não precisa de viver esses ciclos todos, porque ela já os tem todos dentro dela. Hum, Ela já passou por tudo isso. Daí trazermos a questão da anciã, né? Aqui, na nossa linguagem vá mais comum, nós olhamos a menopausa para a mulher que está a envelhecer. E se nós olharmos com uma outra perspectiva e abrirmos a nossa consciência, nós estamos a olhar para uma mulher sábia que de repente está a fazer uma grande transição na sua vida e que está a arrumar a casa interna em que se consegue curar do passado, se estiver obviamente disponível para isso, aceitar o seu passado e viver de um lugar diferente, com outro empoderamento. Né? E a mulher pensa ao contrário, de uma forma global. Eu perdi o meu poder pessoal, ou hum, eu perdi o poder da minha beleza. Porquê? Porque nós não trabalhamos a beleza também interna, muitas vezes, e ficamos no externo, não é? De tudo o que é exigido, não é? De todas as crenças que temos e da sociedade. Então, o rito de passagem ajuda-nos a ver esta mulher anciã que, por exemplo, no xamanismo ela é vista como a guia também, como é a sábia. Porquê a guia? Porque ela já tem essa sabedoria interna vívida, não leu nos livros. uhum, Ela viveu isso, não é? Então ela também é vista como a que está entre os mundos. Porquê? Porque ela consegue ter uma abertura aqui, não influenciada já pelos seus ciclos, que às vezes nos deixa assim em montanhas russas e alguns turbilhões, e ela consegue viver esse entre mundos como uma sábia que está sempre já naquele lugar, já não precisa de viver esse turbilhão, porque já começa a ter tudo isso integrado. E ela é uma guia porque pode trazer esta sabedoria às outras mulheres também ao mundo. Daí muitas mulheres nesta altura têm uma abertura enorme espiritual, por exemplo, também. Né? aquela Porque mulher que já não tem que estar ao serviço da fertilidade, mas pode estar ao serviço e deve estar ao serviço da comunidade, naquilo que serviço significa, não é? Estar, a servir literalmente, não é? Mas a guiar, como estavas a dizer e tão a bem, não é? inspirar, a guiar. E a Inspirar. questão é que aqui na nossa cultura isto torna-se um pouco desafiante. Daí que a mulher é importante procurar o que a faz feliz, o que a nutre e como é que pode ser esta guia que possa estar ao serviço, mas ela também é uma fase em que nós vamos para dentro. Então é um processo muito interno, porque no nosso ciclo até aqui nós temos momentos de muito interno, mas muito expansivo também, não é? E aqui a mulher vive muito esta questão interna e quando pode ser ajudada a vivê-la de uma forma saudável, sem medo, não é? Porque ela entra aqui num processo de escuridão primeiro. E isto é visto muitas vezes como algo assustador. Não é? Pode ser realmente incrível, porque consegue aceder a partes de si com uma outra sabedoria e com outras ferramentas e que a ajuda a fazer este renascimento como esta mulher, sabe, não é? Aqui é mais difícil, às vezes, encontrarmos onde é que eu vivo isto de uma forma harmoniosa, porque nas tribos e em algumas culturas os anciões são vistos como muitas vezes os mais importantes de tribo. Hum, São os sustentadores, são os que contam histórias, são os que se sentam à fogueira e que partilham para que fique o legado para os que vêm a seguir. São os conselheiros, que é o arquétipo da xamã também, em que a mulher entra neste registro e que ela é procurada também, toda esta sabedoria que vai tendo ao longo da sua vida por esta curandeira que é. Portanto, às vezes nesta sociedade fica difícil. Por isso, quando é hum, feito um rito de passagem, em que há várias formas, há vários rituais na prática que se podem fazer, mas eu sinto que o rito de passagem é mesmo eu saber que isto existe, que existe esta transição, que eu posso fazê-lo de uma forma harmoniosa, que eu posso ter apoio para o fazer, que eu hum, posso ver todo este momento da minha vida de uma forma tão bonita, mesmo que profunda. Cada vez mais em cada processo da nossa vida eu sinto trazer hum, esta consciência que pode ser profundo, até podemos atravessar o portal da dor. Há aqui, obviamente, um desapego a muitas crenças que temos nesta fase, a muitos hábitos que temos, a questões do nosso corpo, não é? Há hábitos e muitas mudanças que vão acontecendo, mas pode ser profundo. Atravessamos o portal da dor e vamos fazer essa transmutação
em amor, sabes, em luz. E com Uhum. acompanhamento, com esta consciência que é possível caminhar desta forma e que há tanto potencial nesta fase da nossa vida, fica tudo tão mais leve, todo esse processo. Meu amor, e acabei de, né, acabaste já de dar aqui um grande conselho, que é o procurar esse acompanhamento, não é? Procurar essa ajuda, essa sustentação, hum, e que outros conselhos tu darias, assim, a título de encerramento, assim, Uhum. se pudesses dar algum conselho, 2 ou 3 conselhos às mulheres nesta travessia, que conselhos darias? Olha, vou começar aqui, não querendo sair da tua pergunta muito rápido. Hum? Eu acredito que mulheres que não estejam já nesta travessia ou a vivenciar isto de uma forma tão impactante, ouçam, acredito e confio que te ouçam e que ouçam o teu podcast. É maravilhoso, porquê? Porque isso ajudaria a que quando cheguem a esta fase tenham uma outra consciência. E, Uhum, portanto, deixar um conselho para essas mulheres é que possam começar esta jornada quando estiverem preparadas, claro, mas que possam começar esta jornada de autocuidado, de conhecimento e de resgate desta consciência do seu sagrado feminino, assim que possam, porque vai ser a tal prevenção e é um trabalho realmente muito bonito de cura. Para as mulheres que estão a passar por esta travessia, relembrá-las que elas não estão sozinhas. E como hum, é um processo muito interno e que as mulheres vão muito para dentro, também sentem muitos medos e muitas vezes sentem-se muito incompreendidas também. E recordá-las que elas não estão sozinhas, que outras mulheres estão a vivenciar isto e que também há ajudas que possam levá-las a que elas possam vivenciar todo este processo de uma forma mais leve, que há soluções, que há hum, soluções, que não só a questão de medicamentos, que não só uma, uma aceitação através da dor e que é importante fazerem um processo de rendição ao que está a acontecer e que possam abrir o seu coração para perceber todo o potencial que têm e que vão continuar a ser mulheres maravilhosas e a ser super importantes na vida das pessoas, são super importantes na sociedade e que consigam ocupar este lugar com este empoderamento, ao mesmo tempo, obviamente, com humildade sempre e qualquer fase da nossa vida, mas que possam se acolher e que possam se amar hum. mesmo neste momento de transição. Sabes que é curioso estares a dizer, tudo isso, porque, no episódio que saiu com a Sandrinha, alguém comentava no Spotify, que ouviu o episódio e comentava: "Eu tenho 40 anos, estou agora a começar a iniciar, já sei tanta coisa, mas eu nem sei como aplicar, eu não sei como fazer, eu não sei", não é? Então, às vezes é preciso, não basta só saber, é preciso ajuda, é preciso alguém que nos oriente, não é? É fazer esta travessia. Hoje em dia, antigamente havia uma comunidade inteira e vivíamos Lá a está. vida Este a resgate aprender. que é importante, né? Dos círculos, do podcast que tu estás a fazer, de nos unirmos nesse sentido, porque antes havia a comunidade e nós, então quem vive em cidades, essa solidão e essa dificuldade é muito grande. É muito bom haver tecnologias e Googles que nos ajudam a compreender tanta coisa, mas depois às vezes ficamos à toa do que é que fazemos com isto e quem é que me vai compreender, não é? É realmente muito importante haver esta questão. Eu sinto que para essa mulher que partilhou, que tu estavas a falar, que bom que ela já começou essa jornada, que não veja, que pode ser outra mensagem importante para deixar a estas mulheres também, que é, nunca é tarde, tanto, só agora, não, eu agora comecei, eu agora despertei, está tudo certo, é o meu tempo, Uhum. foi o tempo que teve que ser, porque senão entramos na autojulgadora, que somos peritas em fazer isso, e, Uhum. e não, foi a altura certa. Agora, o que é que eu faço com esta informação? O primeiro passo está dado, maravilhoso, e agora o que é que eu faço com esta informação? É conectar com o coração e perceber também qual é que é o caminho e eu pedir ajuda naquilo que lhe faça mais sentido. E a partir daí eu sinto que os caminhos vão sempre abrindo, vai sempre aparecendo mais informação para cada uma de nós e percebendo, é por aqui, a ginecologia natural, não, agora vou fazer uma constelação, não, agora vou trabalhar a minha energia masculina, não, afinal preciso trabalhar a feminina, não, o xamanismo. Ou seja, o caminho é nosso,
não é? Uhum. Mas quando damos os primeiros passos, eu acredito e confio que vai-se abrir as respostas para cada uma de nós. Não temos que percorrer os mesmos. Agora, que é importante cuidarmos de nós, sim, sem dúvida. É urgente. Meu amor, e se um desses passos, para quem nos está a ouvir, for procurar-te, onde é que as pessoas te podem procurar? Acho que assim a forma mais fácil no Instagram, Uhum. ah, na minha página, que é o Temas e Alfazemas, que tem algumas questões também lá já algumas partilhas e onde eu divulgo também alguns trabalhos, que possam procurar também. E no projeto Nova Terra, que também é outra página de Instagram e que temos um site, onde temos várias terapias também, e temos também os eventos, temos porque também abrange outras ramificações do meu trabalho. Da ginecologia natural também me podem procurar lá se tiverem dúvidas, questões, perceberem melhor sobre a ginecologia ou até marcar ou outras terapias. Portanto, projeto Nova Terra. Eu vou deixar tudo na legenda, eu vou deixar isso tudo direitinho. Eu aconselho muito, porque do que eu conheço da Isabel, que é tão pouquinho, mas do que eu sei, do que eu sinto e do que já me chegou, é sim um ser humano incrível. Então, aconselho mesmo muito. Gratidão pelas tuas palavras. São sentidas, meu amor. E para finalizarmos, a pergunta da praxe: quem é a Isabel fora do roteiro? Oh, meu Fora? Deus, essa eu não estava à espera. Acho que nunca ninguém está. Estamos tão envolvidos neste tema, não é? Quem é Isabel? Olha, a Isabel é uma mulher. Antes de mais, está como Isabel. Agora é Isabel nesta vida, não é? É um ser humano, é uma mulher, é, é filha, é, é irmã, é esposa, vai ser mãe, já é mãe. E é uma buscadora no sentido de trabalhar em mim pessoalmente, não é? Para também ah, trazer o melhor que posso ao mundo. E eu só posso trazer o melhor ao mundo se eu trabalhar em mim primeiro, se eu fizer a minha parte, o meu trabalho interno primeiro. E é isso que tento sempre fazer em qualquer momento com as outras pessoas, não é? É levar aquilo por onde eu também já possa ter passado, não é? É alguém que procura viver em coerência, que é um grande desafio neste planeta, Hum. mas que é sei que é uma grande jornada para mim e que está a ser maravilhosa, que é viver em coerência entre o que penso, o que sinto e como ajo em coerência com isso, não é? É alguém que acredita que este planeta é muito bonito, que tem muitas coisas difíceis e desafiantes, e aproveito para nesta época porque há muita coisa que está a acontecer a nível planetário, mas que nunca perde a esperança e que não deixa de olhar para o lado maravilhoso e para a beleza de cada ser humano e para a beleza deste mundo. Isto assim resumidamente, pronto. Mas acho que resumiste muito bem, Isabel. Acho que resumiste muito bem. Foi um prazer gigante ter-te aqui à conversa hoje, a trazer estes insights tão poderosos, o teu saber, o teu conhecimento, a tua experiência, a tua coerência, como falaste muito bem. Assim seja. E espero que para quem nos ouve, que tenha acrescentado, e que tenha trazido também aqui alguma guiança nas travessias internas, sejam elas quais forem de quem nos está a ouvir. Hum, Muita gratidão pela tua presença Muita gratidão, minha querida. Muita gratidão por esta conversa maravilhosa. e gratidão a quem nos está a ouvir e quem nos está a ouvir, vemo-nos para a semana.